Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe também os irmãos que estão conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem Era de Esmirna. Na última oportunidade, lemos das páginas 112 a 114. Vamos fazer um resumo do que lemos nessas páginas, depois vamos retomar a leitura. O irmão Brana leu a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O irmão Brana diz: agora mais uma vez o Espírito está falando a todas as eras da igreja. Essa é uma promessa para todas as eras da igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ali, para a era de Pérgamo, vemos que ele promete um novo nome em uma pedra branca, que só conhece aquele que o recebe. Isto, o irmão Brana diz, todas estas promessas que foram dadas durante as eras da igreja, a gente herda aqui no fim, aqui na última era, herdamos estas promessas. Ele diz mais uma vez: o Espírito está falando a todas as eras. Estas promessas são para todas as eras. Talvez as eras anteriores não alcançaram a revelação do novo nome, talvez não alcançaram, porque isso foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo, mas eles foram aperfeiçoados, eles têm que ser aperfeiçoados através de nós, através dessa mensagem, através do povo que herda todas essas promessas. E aqui diz que o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora, sabemos que a segunda morte é o lago de fogo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. E até mesmo o inferno e todos aqueles que estão ali dentro são lançados no lago de fogo. Há muita confusão. As pessoas confundem o inferno com um lago de fogo. Confundem o inferno com o que chamam de inferno de fogo ardente, que na verdade é um lago de fogo. E falando sobre o lago de fogo, falando sobre o inferno, o irmão Brana diz: eu nego que o pecador vá para o inferno eterno. O irmão Brana diz: eu nego que o pecador vá para o inferno eterno e queime ali eternamente. Porque para ele queimar ali eternamente, para o inferno ser eterno, ele não poderia ter princípio, mas ele tem princípio. Aquilo que é eterno é aquilo que não tem princípio nem fim, mas o inferno teve um princípio. Mateus 25, versículo 41, diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ora, se o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, se ele foi preparado, então ele teve um princípio. Então ele não pode ser eterno. E ele não é eterno. A palavra eterno tem diferentes significados associados a ela. Ela significa de séculos a séculos. Podemos ver alguns exemplos na Bíblia, como em 1 Samuel capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz que Samuel julgaria a casa de Eli para sempre. Às vezes na Bíblia o para sempre aparece como eterno, e em algumas vezes esse eterno significa para sempre. E para sempre é a mesma coisa que perpétuo. Então, algo que é perpétuo é algo que teve início. Para sempre, mas teve um início, então terá um fim. Quando alguém pega uma prisão perpétua, é até que ele morra, não é eterno. Ele está preso ali até que ele morra. A mesma coisa, o fogo perpétuo, fogo eterno.
Ali Samuel julgaria a casa de Eli para sempre. Mas vemos que em 1 Reis, capítulo 2, versículo 27, Salomão expulsou o último descendente de Eli do sacerdócio. Então Samuel julgaria a casa de Eli para sempre, ou seja, até eles desaparecerem. Porque 4 gerações mais tarde, eles desapareceram. Salomão expulsou o último descendente de Eli do sacerdócio. Então Samuel julgou para sempre, até que eles desaparecessem. E desapareceram. Também 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, diz: os quais por castigo padecerão eterna destruição. O irmão Brana diz que esta palavra destruição, na verdade, no grego, significa aniquilação. Aniquilação é destruir até o ponto final, é destruir até não restar nada, é uma destruição instantânea. E aqui não diz que eles estariam sendo destruídos ali no lago de fogo, mas não, diz que eles seriam aniquilados, ou seja, seriam destruídos até o ponto final. Eterno, você só pode aplicar a Deus. Quando se fala de eterno, a palavra no seu real sentido, que significa aquilo que não tem princípio nem fim, só pode ser aplicada a Deus. Somente Deus é eterno, somente Deus não tem princípio nem terá fim. E quando falamos de vida eterna, é a vida de Deus. A vida eterna é a vida de Deus. E agora mesmo tem algo em você que é eterno. É o Espírito de Deus, a vida de Deus, uma parte de Deus morando em você. Só podemos ser eternos se formos parte daquele que é eterno. Só podemos ser eternos se formos partes de Deus, porque somente Deus é eterno. E a segunda morte e vida eterna não é uma questão de lugar. As pessoas pensam que ir para o inferno ou ir para o castigo eterno é apenas ir para um lugar e ser salvo e ter a vida eterna é ir para um lugar bom, onde gozaremos de boas coisas, um bom lugar. Mas não, isto faria a vida eterna uma questão de geografia, não é uma questão de lugar. O irmão Brana diz que a vida eterna é Deus, a vida eterna. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: vós, fariseus, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Os fariseus examinavam as Escrituras toda hora, eles eram doutores das Escrituras, e eles examinavam sem cansar, porque eles criam que ali estava a vida eterna. Mas Jesus disse: e são elas que de mim testificam. A vida eterna é uma pessoa. O irmão Brana diz: a vida eterna não é uma questão de lugar, não é uma questão de geografia. A vida eterna é uma pessoa. Aqueles fariseus achavam que encontrariam a vida eterna através do estudo das Escrituras, porém a vida eterna estava em carne humana parada diante deles, e eles não reconheceram, porque eles não faziam parte daquela vida eterna. Eles não tinham a vida eterna, eles não tinham Deus, a vida de Deus em si. O povo anda com a Bíblia debaixo do braço e tem suas escolas de teologia e lê suas Bíblias 10, 20 vezes, mas a Bíblia testifica de que William Branham viria. A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna estava em carne ali nos Estados Unidos, uma pessoa, mas eles não viram. Eles examinavam as Escrituras porque eles cuidavam ter nelas a vida eterna, e a vida eterna era uma pessoa ali diante deles que eles rejeitaram. Do mesmo modo, as pessoas andam com a mensagem debaixo do braço, as pessoas sentam e escutam as fitas, fazem culto de fitas, e dizem: eu tenho todas as mensagens, eu li todas as mensagens, eu tenho todas as fitas, e acham que pelo conhecimento da mensagem, pelo que eles podem saber da mensagem,
pelo que eles podem decorar da mensagem, eles terão vida eterna. Simplesmente por sentarem e escutarem as fitas, quem escuta mais tem mais vida eterna. Não, a vida eterna é uma pessoa. E aquela mensagem diz que Deus levantaria um outro homem após o irmão Branham partir, que em outra geração Deus teria outro homem. A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna não são livros, não são fitas, mas elas testificam da vida eterna. Elas apontam, elas anunciam, elas mostram que a vida eterna está ali ou está por vir. E esta vida eterna é uma pessoa. Em 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. E assim é em cada geração. Quem tem aquele que o Filho envia, este tem a vida eterna, a vida de Deus. Irmão Branham diz: a vida eterna é uma pessoa. Vamos retomar a nossa leitura. O irmão Branham diz o seguinte: portanto, veja você, essa palavra eterno ou perpétuo pode ser aplicada de várias maneiras, mas quando se aplica a Deus, sendo Ele o que é, tem um só significado: é a duração de Deus. Você não pode aplicá-la assim para nenhuma outra coisa. Somente Deus é eterno, e porque Ele vive, vivemos com Ele. Agora, não deixe ninguém lhe dizer que eu não creio num lago de fogo e em castigo. Eu creio. Eu não sei quanto tempo durará, mas finalmente será eliminado. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz que aqueles pecadores mencionados terão a sua parte no lago de fogo. Mas a verdadeira interpretação da palavra não é parte, mas sim tempo. Veja, aí está. Assim, os maus serão lançados no inferno, Hades, ou a sepultura, e o inferno no lago de fogo, separados de Deus. Que coisa terrível será isso! Mas com os justos não será assim. Eles não têm que temer. Eles foram redimidos por Deus. Eles estão em seu seio. Eles são os vencedores. E quem é que vence? Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Porque escapará este vencedor, este crente, e entrará nos domínios da vida eterna e glória? Porque Jesus pagou o preço para nos resgatar do pecado. Ele preencheu a brecha de separação, e nós que estávamos longe agora já pelo sangue chegamos perto. E eles nunca entrarão em condenação, nunca estarão naquele lago de fogo, nunca poderão estar perdidos, porque Ele não perderá nenhum deles. Nenhum dos redimidos estará em algum outro lugar a não ser aonde Jesus esteja. Você sabe por que é assim? Eu ilustrei isto para você. Eu tenho um rapazinho, José, ele é parte de mim. Não importa o que aconteça, se eu fosse um homem rico, o pior que eu poderia fazer seria deserdá-lo, mas não há nada que eu possa jamais fazer para negá-lo. Eu não posso, porque ele é parte de mim. Olha aqui, vamos fazer um teste de sangue, vamos comparar o seu sangue com o meu. Isto provará que José é meu filho, ele é meu. É o teste de sangue que mostra se você pertence a Deus ou não. Não posso deixar de pensar num tempo em que eu arrebanhava gado, Harry forte, puro sangue, lá no Colorado. Tínhamos de trazer aquele gado para a inspeção governamental se quiséssemos que se alimentassem nas pastagens do governo. Porém, eles não admitiam um único animal que não tivesse a etiqueta de sangue na orelha. A etiqueta indicava que ele era um puro sangue. Os guardas florestais que o examinavam nenhuma vez sequer olhavam para a marca a ferro. Eles simplesmente olhavam para a etiqueta para ver se o sangue era o sangue correto. Aleluia! Se for o sangue correto, tem que estar certo. Você sabe, Deus olhou para baixo e declarou: a alma que pecar, essa morrerá. Está separada de mim, não pode se aproximar de mim. Sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto significa que todos morreram, todos foram separados, e chegaria um dia em que até aquele pouquinho de vida seria extinto e tudo estaria acabado.
Mas Deus, em amor, tomou um animal e tirou sua vida no lugar da vida do pecador. No Velho Testamento, o pecador trazia um cordeiro. Ele colocava sua mão sobre o cordeiro enquanto o sacerdote cortava a garganta do cordeiro. Ele sentia o sangue sendo derramado e ouvia o balir. Ele sentia o corpo enrijecer na morte. Ele via a fumaça do sangue aspergido subir a Deus. Ele sabia que o cordeiro tinha tomado o seu lugar. Ele sabia que a vida do cordeiro tinha sido tirada em lugar da sua. Mas a vida daquele cordeiro era a vida animal e não podia voltar sobre o pecador limpando-o. Assim ele partia com o mesmo desejo de pecar. Ele saía com o pecado em sua mente e voltava e oferecia um sacrifício pela mesma coisa um ano mais tarde. Porém, no Novo Testamento não é assim. Nosso cordeiro moribundo é o Filho de Deus que deu o sangue em resgate de muitos. Pela fé, nos aproximamos e colocamos nossas mãos sobre esse cordeiro. Nós o vemos com as feridas sangrentas, as costas laceradas, os espinhos cruéis rasgando sua fronte, sentimos sua dor e o ouvimos clamar: Deus meu, por que me desamparaste? E o que aconteceu? A vida que deixou aquela célula de sangue partida voltou sobre o arrependido. A vida que estava nele voltou sobre nós. Nós voltamos então sem o desejo de pecar e agora temos ódio pelas obras e desejos da carne. Olhemos para nós. O que é a nossa vida? Apenas uma pequena célula que veio de nosso pai. A fêmea não tem a hemoglobina. Ela produz o óvulo, ela é a incubadora. Mas o sangue vem do macho. É por isso que a mulher toma o nome do marido. Os filhos tomam o seu nome. A mãe é a incubadora dos filhos que ela lhe dá. É isso que aconteceu para a nossa redenção. O Espírito Santo veio sobre Maria e ela teve um filho e o chamou Jesus. O grande Criador desceu e tornou-se um sacrifício por nosso pecado. Seu sangue era o sangue de Deus. É exatamente isso que era. Aquele sangue de Deus foi derramado e o Espírito o deixou enquanto ele morria em agonia. Depois a mesma vida, Espírito, voltou para morar no pecador arrependido e libertá-lo. Esse pecador não voltava ano após ano, sacrifício após sacrifício, porque não havia mais necessidade. Por um sacrifício, de uma vez por todas, ele foi libertado do domínio do pecado e recebeu a vida de Cristo, através da qual ele reina vitorioso sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Encerramos na página 116, os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.